Hoje, à mesa, temos uma mulher que não fala apenas sobre produtividade. Ela vive-a. Uma mulher que não lidera apenas empresas. Ela inspira movimentos. Do Brasil para o mundo, Tati D'Angela construiu uma carreira a transformar pessoas, equipas e mentalidades. Fundadora e CEO do Instituto D'Angela, palestrante internacional, escritora, estratega de vendas, liderança e de performance. Tati já impactou mais de 1 milhão de pessoas com os seus treinamentos ao longo dos últimos 15 anos. Mas por trás do palco existe uma história de superação de uma criança diagnosticada com dislexia aguda e convidada a sair da escola. A mulher que hoje ensina CEOs e líderes a usarem o tempo, a mente e a emoção com propósito. Tati não veio a Portugal só para ensinar, veio para inspirar. E neste episódio vamos falar de coragem, disciplina, legado e do que realmente significa viver uma vida com impacto. Portanto, se estás pronto para rever a forma como pensas a tua produtividade, liderança e até propósito, bem-vindo à conversa do Mesa para Três. Bem-vinda! Bem-vinda, Tati! Hoje Muito obrigada! Vamos fazer um brinde já. Que delícia estar aqui em Portugal, viu, gente? Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite. Por teres aceito o exatamente. convite, exatamente. Tati, olha, nós normalmente começamos aqui com umas perguntas que a gente diz quebra-gelo. Exato. Que legal. Então a primeira pergunta é, qual é o teu prato preferido? Risoto com filé mignon. Uau! E para beber? Beber suco de maracujá tem sido ultimamente, viu? Muito direto. Se tivesses que tomar um café, um chá, ter um encontro com uma personalidade histórica viva ou morta, quem seria e porquê? Nossa, que legal. Ó, primeiro seria com Jesus, né? E lendo a Bíblia, que eu falo que não é só uma questão de religião, mas é um livro de sabedoria milenar. Ali eu aprendo todos os dias, é como se eu estivesse ali, né, tete a tete, conversando. Mas uma segunda pessoa, assim, do empreendedorismo que me marcou muito foi Steve Jobs. Sim. E não só por ter construído um império, uma empresa tão valiosa como é a Apple, mas pela visão, né, pela mentalidade visionária. E ele era um grande storytelling, é uma pessoa também que sempre falava por analogias, metáforas, e conseguiu tornar a Apple uma das empresas mais valiosas do mundo pela comunicação dele. Ou seja, duas pessoas que me inspiraram muito também pela comunicação, né? Tem toda a questão ali, Jesus me inspira por todos os sentidos, mas falava sempre em parábolas e Sim. conseguia falar com a voz de muitas águas, a voz de multidão, que conseguia atrair ali um império de pessoas também. Então a comunicação sempre tem um link aí. Sem dúvida. Perfeito. Então e se tivesses que definir numa única palavra a tua vida, como é que tu definirias? Resiliência. Top. Top. E isso dá diretamente para a gente ligar aqui à primeira Sim, pergunta que nós sem temos dúvida, para a Tati, sem não é? dúvida que sim. Tati, foste diagnosticada com dislexia em criança e convidada a sair da escola. O que é que se passa na cabeça de uma menina quando o sistema diz-lhe tu não serves? Ó, isso aí eu tava observando na hora que você apresentou e eu ia até colocar isso. Eu não sei onde vocês pegaram essa parte da minha história, porque eu não fui convidada a sair da escola. Não, eu pronto, falei, será mas que está escrito na internet. Caraca. Está escrito, eu fui ver na biografia. Quem colocou isso? Eu fui ver na biografia e dizia lá que Tati D'Angela sofria de dislexia e que tinha sido convidada a sair da escola. E fiquei, olha, não sabia. Caraca, Não, nem a gente já eu. sabia. Sim, sim, mas que não dislexia, sabias. Na verdade, não é nem dislexia, porque dislexia é quando erra as palavras, Sim, né? exato. O meu é déficit de atenção. Ok. Então é mais a dificuldade de concentração Ok. mesmo, assim. Não, aí na hora que viu dislexia, eu já fiquei assim, falei, deu um nome Não. diferente. Aí saiu da escola, eu falei, cara, será que sou eu mesmo? Será que é a mesma pessoa? Será Será que a internet Corta está essa errada? parte, corta essa parte. Mas de que forma é que isso marcou a tua infância e o que é que isso te fez sentir na altura?
Na infância não marcou necessariamente, porque eu só vim descobrir que eu tinha déficit de atenção bem mais tarde, né? Na infância, antigamente, não tinha muito essa questão. Assim como autismo, essas outras coisas não tem, né? Então, assim, eu só pensava, por que eu tenho tanta dificuldade de memorização? Por que eu tenho tanta dificuldade de aprendizado? Sabe? Eu só ficava assim, cara, eu tenho alguma coisa que parece que pros outros é tão mais fácil, parece que pros outros é tão mais rápido. Por que pra mim é tão dificultoso assim? A ponto de eu vejo pessoas que leem um livro em 1 hora. Eu admiro uma pessoa que lê um livro em 1 hora, cara. Meu sonho, Eu leio sabe? muito rápido. Sim. Não, meu sonho é isso. E eu gasto dias para ler um livro. Por quê? Primeiro que se eu leio um livro em silêncio, eu já fui lá pro mundo da lua, viajei na maionese e não consegui estar aqui. Então eu tenho que ler em voz alta e muitas vezes parando página por página e falando o que eu acabei de ler. Aí eu vou e me explico, né, me dou aula sobre o que eu acabei de ler para conseguir memorizar ou até entender o conteúdo que está lá. Então, assim, hoje, ser palestrante, ensinar outras pessoas como conferencista, né, no speaker, isso aí é algo muito improvável para minha jornada, para minha carreira, porque se eu tenho dificuldade de aprender, e aí vem uma das coisas que eu falo assim, é muito de Deus, assim, porque quem ensina, aprende 2 vezes. Verdade. Então, uma das formas, muitas pessoas veem, eu falo, sempre citando frases de grandes nomes, sempre trazendo pesquisas, estudos, eu vim de uma linha muito acadêmica, eu gosto muito da ciência, então eu trago uns dados, o pessoal, como que você memoriza? Nossa, onde você teve tanto acesso? Você lê muito, você estuda muito. E, de fato, eu leio muito, eu estudo muito, só que, assim, eu não consigo memorizar. Tem frases que eu tive que repetir lendo umas 30 vezes para depois eu conseguir memorizar. E aí hoje sim, eu consigo falar numa boa, mas lá atrás não era assim. Então, assim, com tantas dificuldades, com tantos desafios, sem ter referência em casa sobre ser empreendedor, eu não tinha referência de ninguém que tinha dado certo na vida profissionalmente, tal, vim de uma família muito simples. Então, conseguir dar a volta por cima, eu falo, cara, é ser uma improvável total. E isso foi uma coisa legal porque eu nunca desisti frente ao primeiro obstáculo. Eu fui criando músculo, eu fui criando resiliência. Eu tenho um amigo no Brasil, Geraldo Rufino, que ele sempre fala assim, ele também veio de uma família muito pobre, no caso dele, ele comeu lixo na infância. E ele fala, foi muito bom eu ter que comer lixo na infância, porque isso melhorou o meu sistema imunológico. Eu não fico doente fácil, entendeu? É as desculpinhas que a gente arranja para justificar as coisas que a gente passa na vida, não é? Exatamente. É a mesma coisa a criança que leva tapa e depois diz assim, mas eu merecia. Não é? Que é aquela coisa da desculpinha para justificar uma coisa que não tem razão lógica nenhuma de ser, não é? Eu acredito, neste caso específico, até é conseguir enxergar um lado bom da vida até quando não existe esse lado bom, sabe? Porque no caso dele, ele não tinha alternativa. No meu caso, muitas coisas eu não tinha alternativa. Então eu me lembro de uma vez que eu tinha que escolher entre andar de ônibus ou comer, porque eu não tinha dinheiro para os dois. E aí eu me lembro que eu sempre muito esfomeada, sempre gostei muito de comer, né? Aí eu falei para minha mãe, não, vamos fazer um lanche, vamos comer. E aí a gente teve que gastar quase 2 horas num calor terrível da minha cidade, carregando material escolar para chegar até em casa. E eu me lembro que eu suando, aquele cansaço tal, no meio da jornada, eu virei para minha mãe assim, né? E a gente, tipo, comeu, mas já chegou com fome em casa, né? Porque depois de 2 horas de caminhada, já chega Gastaram com fome. tudo. Já gastamos tudo. Aí eu lembro que eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, pelo menos a gente não precisa pagar a academia, né? Olha que economia que a gente já vai ter. Estamos aqui ficando malhada, tal, mas sem pagar a academia. Então, assim, tem coisas que, cara, você tem que viver, não tem como fugir disso. Sim. Mas como que eu posso enxergar o lado bom das coisas? Como que eu posso dar um novo significado para aquilo não ser tão sofrido? Já é sofrido. Mas tem até uma frase que eu gosto muito, se não me engano, é de Martin Luther King, que ele fala assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É opcional. Então, tem dor que a gente vai passar na vida, mas eu vou ficar sofrendo, lamentando, ou eu vou dar um significado, um sentido diferente para tudo isso, sabe? Isso é realmente muito interessante isso que tu estás a dizer, porque uma das coisas que nós reparamos, principalmente na sociedade que nós estamos a viver hoje, não é? Nós estamos a passar por uma fase do mundo. A primeira vez que eu ouvi esta frase foi de Tony Robbins, mas a frase não é dele. Não é que tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam pessoas fracas. E eu falei essa frase ontem pro Cadu, maravilhosa. E eu acho que realmente nós estamos a viver a terceira fase do ciclo, infelizmente acho que estamos numa era do mundo em que estamos a viver a terceira fase do ciclo, mas eu falo muito isto até porque eu trabalho muito com os pais, que quando falamos de resiliência, eu falo muito de resiliência também, que é a resiliência não tem como se ensinar sem passar
por dificuldades. Sim. E nós temos sempre uma tendência enorme, e isto acaba por ser aqui um choque às vezes, entre aquilo que nós estamos a tentar fazer, que é dar a mão às pessoas para que elas façam um caminho mais curto, mas de que forma é que nós também temos que fazer que essas pessoas façam este caminho, mas passando por algumas coisas para que se tornem resilientes, não é? Exatamente. E as crianças precisam passar também por estas... Eu falo muito da questão, temos que deixar que as crianças passem pela frustração. Temos que acolher, mas temos que deixar que a coisa aconteça. E tu falas muito disso, até porque a tua palavra foi resiliência, achei interessante. Sim. E pegando nisso, conhecendo um bocadinho da tua história, nós somos todos mentorados, portanto, Exato. fazer esta ressalva, portanto, nós somos os dois mentorados da Tachi, já quase há 3 anos. Já quase há 3 anos. E já te ouvimos contar muitas histórias da tua vida. E realmente tu tens vários momentos difíceis. Tu contas sempre muito aquele do teu trabalho de escola, que tinhas que ir lá para receber o prémio e que eras muito tímida e que hoje vives daquilo que foi a tua maior... aquilo que te prendia mais, hoje em dia é a tua maior força. Exatamente. E nessa medida, lembras-te quando é que foi o momento em que tu disseste para ti mesma, eu vou virar o jogo? Lembras-te disso? Total, lembro. Tiveram alguns marcos, assim, mas teve um muito decisivo que eu acredito que ele foi mais trágico porque eu já tinha experimentado abundância na minha vida, né? Muitas pessoas comentam assim, Tati, na sua infância foi sofrido porque você era muito pobre e tal. Eu falei, cara, eu não tinha outra referência, né? Eu não sabia o que era ter uma vida rica, eu já tinha nascido ali. Então eu conseguia ser feliz apesar das circunstâncias que eu vivia. Era uma situação muito limitada, mas ainda assim eu era feliz. E ali o marco para mim, a grande virada de chave foi quando eu trabalhei numa faculdade. Nessa faculdade eu comecei ganhando R$500 por mês, né? Depois eu fui crescendo nessa faculdade, comecei a ter um salário de R$50 mil por mês de salário, e ali eu me tornei uma grande executiva, muito bem sucedida. Eu lembro que eu tinha conquistado tudo, eu consegui antes dos 30 anos ter o meu primeiro milhão na conta, né? E não só tinha essa liquidez, esse primeiro milhão ali, mas eu conseguia ter poder, eu era reconhecida, sabe? Eu era respeitada, eu liderava um grupo de mais de 200 pessoas. Então eu estava no ápice da minha carreira, e para quem tinha vindo do zero, não foi por herança, sabe? Isso ali eu estava desfrutando com muito orgulho de mim mesma. Só que teve um momento que eu saí dessa faculdade e resolvi montar a empresa que eu tenho hoje, que é o Instituto De Angela. E quando eu montei essa empresa, eu fiz muitas escolhas erradas, né? E eu sempre digo que veio um pouco da arrogância no sentido assim de, eu já consegui ter muito resultado, então não preciso de ninguém. Eu vou conseguir de novo ter muito resultado, mesmo começando do zero no negócio novo. Só que eu estava jogando um jogo diferente, porque eu tinha aprendido a jogar super bem o jogo de ser executiva. E de repente, no corporativo. E de repente, eu ia ter que aprender agora um jogo de ser empresária. Ou seja, como executiva, eu dominava tudo da área comercial e área marketing, que eram as áreas que eu era responsável. Mas como empresária, você gostando ou não, você tem que entender um pouco de contabilidade, gostando ou não, você vai ter que ser um pouco de advogada e assinar ótimos contratos, gostando ou não, você vai ter que entender de fluxo de caixa, área financeira. Então você tem que dominar, assim, é um ecossistema muito mais complexo, né? E eu pensei assim, a área de marketing comercial que eu domino, vou entrar e sair nadando de braçada. E aí não foi bem assim. Então, no primeiro ano, por não ter buscado mentoria, por não ter buscado curso, por ter ido sozinha, com conhecimento que eu achava que era o suficiente, eu quebrei muita cara. Fiz muitas escolhas erradas no meio do caminho, né? Me deixei levar por ego, por vaidade. Então, boa parte da grana, da reserva financeira que eu tinha, eu comecei a gastar para ser capa de revista, para sair em outdoor, para poder investir em branding, né? Se fala muito sobre marca pessoal, branding, mas eu falo, cara, isso aí é um negócio secundário. Primeiro você tem que vender, você tem que gerar caixa. Vocês que são da área financeira entendem melhor do que ninguém sobre isso. Depois que eu gero caixa, aí sim você pode reinvestir, aumentar o valor da sua marca, tal. Mas a gente tem que saber até o momento, o time para cada coisa, sabe? E eu fui no time errado, quis vir pra vaidade primeiro, tal. Fiz um monte de escolhas erradas e fez com que eu perdesse todo o meu dinheiro. Ali eu perdi não só um pouco mais de 1 milhão que eu tinha acumulado, zerei meu caixa, zerei o dinheiro que eu tinha debaixo do colchão também, tinha uma reservinha em caixa assim, em casa, zerei. E eu tive que vender meu carro para poder investir na empresa e vendi o carro da minha mãe para pagar o salário dos funcionários, porque a gente não tinha mais condições de pagar. Só que ainda assim não foi suficiente. Eu tive que fazer um empréstimo de R$100 mil no banco
para conseguir lidar. E naquele momento que eu fiquei caixa zerado, sem carro, voltei a andar de ônibus, é como se eu tivesse vivido um retrocesso na minha carreira, sabe? Eu falei, cara, eu conquistei tanta coisa, eu tava lá no topo, eu tava lá no ápice. Eu conheço e de tão bem, repente, essa é a minha história. Sim. Não é? essa história também. Olha isso. E Eu aí você costumo tem dizer que referência. é muito. E é uma percepção que normalmente as pessoas não têm, não é? Porque as pessoas dão muito valor à jornada do herói, e têm, Sim. e obviamente que têm, mas é muito difícil as pessoas entenderem que passar do 80 para o 0 é muito complexo. Muito mesmo. Porque nós não temos, não é tão fácil assim como as pessoas imaginam. A gente não consegue, imagina, se estamos numa casa em que pagamos uma prestação ao banco de determinado valor, nós não conseguimos de um dia para o outro deixar de pagar aquela prestação. Nós não conseguimos emagrecer a nossa vida em pouco tempo, não é? Já está Enxugar a nossa acostumado vida. com o Exato. estilo de vida. E muito, mesmo né? as tuas despesas são de acordo com esse teu Sim. estilo de vida. Exatamente. É mais fácil a gente aprender a gastar mais do que muitas vezes depois ter que fazer enxutar, até porque há coisas que levam algum tempo a reduzir aqui o comboio. Por isso eu sei bem o que é isso. E portanto Nossa. achei incrível esse ser o teu ponto de virada. Tem uma frase daquele filme, O Lobo de Wall Street, apesar de ter vários xingamentos, várias coisas lá, você tem que filtrar, né? Reter o que é bom. E uma das coisas que me marcou lá foi um trecho que ele falou assim: eu sei o que é rico e eu sei o que é pobre. Ser pobre. E eu te digo, é muito melhor ser rico, porque até quando você tem problema sendo rico, você resolve seus problemas numa limusine, você resolve seus problemas viajando para Paris, esparecendo ao redor do mundo, né? Enquanto quando você tá pobre, você é limitado, você não tem muitos recursos, sabe? Não tens capacidade de Você não- escolha. Exatamente. E uma coisa que eu senti muito, na época que eu tava dona da faculdade, né, no ápice da minha carreira ali, tantas pessoas que me bajulavam, tantas pessoas que me ajudavam, Sim. e de repente, na hora que eu mais precisei, muitas pessoas viraram as costas, sabe? E aí é a hora que você vai... Sei exatamente Sei. como é isso. E esses dias eu tava lendo um post, eu falei, vou até fazer esse post nas redes sociais, que me marcou muito, que lá no post tava assim, os bancos só emprestam dinheiro para quem tem Pra quem dinheiro. Exatamente. As pessoas só querem ajudar quem não precisa de ajuda. Exato. E aí elas estão ali dispostas a ajudar. E as pessoas gostam também de estar perto de pessoas que estão tendo sucesso, que estão tendo resultado. Então, quando você está ali vivendo um momento de fundo do poço da jornada do herói, é o momento em que muitas pessoas falam, aí, fica sozinha aí, só lá no ápice, lá no topo da montanha eu vou comemorar com você. Mas no fundo do poço, tchau, tchau. É uma Exato. solidão tremenda. E você já está enfrentando ali um sentimento de baixa autoestima, você já está no momento de insegurança, de fragilidade total, emocional, e você não tem muitos recursos, você não tem muita ajuda, é a escassez, é o ápice da escassez total, né? E ali foi o meu momento de tudo ou nada. Foi o meu momento que eu conheci o digital, foi o momento em que quando eu peguei esse empréstimo, eu peguei e pensei o seguinte, eu posso pagar minhas contas, pagar as dívidas com o empréstimo, ou eu posso tirar uma parte dele para investir. Vocês entendem muito sobre isso, né? Fazer investimentos. E aí eu falei assim, o que é investir? É uma frase que eu sempre digo. O resultado que você ainda não tem é fruto de algum conhecimento, de alguma estratégia que te falta. Sem dúvida. Então, se alguém está tendo resultado e eu não, a pergunta que eu sempre me faço é: o que essa pessoa sabe que eu ainda não sei? Deixa eu ir atrás dessa resposta. E foi ali que eu comecei a investir em alguns cursos, em algumas mentorias, em conhecimento, porque eu falei assim, eu estou patinando e não saio do lugar. Eu preciso de algum conhecimento que vai me tirar daqui. Que é uma frase também de Einstein, que ele fala, é uma insanidade humana os homens quererem um resultado diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. Exatamente. E uma das coisas que nós falamos muito nos investimentos, não é? É Que sempre, sim. Nós falamos, há um Sim. clichê nos mercados que às tantas até parece que já é chato, não é? Porque nós todos acabamos de dizer assim, se tivesses que dar um único conselho a alguém, qual era o conselho que darias? E nós dizemos quase todos, unanimamente, que é assim, invistam em conhecimento, que é aquilo que paga melhores juros. Sempre, sempre. E parece um clichê, mas a verdade é que é realmente o que vai fazer a diferença entre, mesmo a nível financeiro, ter melhores retornos ou melhor controle, melhor gestão de risco. A todo do que- nível, sim. Está tudo Sim. unido, não é? Está tudo muito, muito unido. Muito unido. Aqui uma pergunta que é, tens mais de 15 anos de experiência a treinar líderes. Ainda consegues surpreender-te com inseguranças que encontras em pessoas que estão no topo da carreira? Nossa, total. Total. É claro que quanto mais conhecimento a gente busca, mais confiança, mais segurança a gente vai tendo também no meio da jornada. Então, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente insegura
extremamente. Até a questão da timidez está muito relacionada a isso, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo é a minha fraqueza se tornou a minha maior fortaleza, porque eu aprendi a lidar com isso. E tudo é técnica, tudo é estratégia, é método que a gente pega pra gente lidar bem com isso. Então, assim, eu era uma pessoa muito insegura, mas aí uma frase até que eu criei, eu falei assim, toda vez que você se sentir incapaz de fazer algo, existe um remédio para isso, que é se capacitar. Quanto mais você se capacita, menos incapaz você se torna. Então, muitas vezes vai falar, eu não consigo isso aqui eu acho que não é pra mim e tal. Aí você desenvolve uma habilidade, vai lá e treina. De repente, você consegue fazer também. Exato. Então, eu sou uma pessoa muito voltada, e eu vejo que todos os empresários e empreendedores de sucesso é muito voltado para realizar o impossível. Eu gosto muito daquela frase do Walt Disney, que diz, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, muita gente vai desistir, muita gente fala, isso aqui não é pra mim, é impossível e tal. Mas aí é que a gente gosta, aí que a gente quer ir atrás mesmo, sabe? E aí eu vejo que sim, a insegurança aparece. Por exemplo, quando eu fui convidada para palestrar a primeira vez em Harvard, eu fiquei apavorada, sabe? Eu fiquei, meu Deus, quem sou eu para estar aqui? Grandes nomes, grandes referências para mim, né? Estão aqui em Harvard, como assim eu palestrando, eu sendo fonte aqui? Então, eu me questionei muito. A famosa síndrome do impostor. E isso aparece, eu tenho convivido com grandes bilionários, e eu vejo que até os bilionários em algum campo, porque ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo. Então, em alguma área da vida, você vê ali que a pessoa também tem a síndrome do impostor, sabe? Só que aí é sobre você lidar até com a sua mente, porque o nosso maior inimigo não tá fora, tá dentro. Sem dúvida. Então, eu comecei a trabalhar a minha mentalidade, porque assim, se eu fui convidada para estar aqui, é porque eu sou a melhor pessoa para estar aqui neste âmbito, nessa esfera que eu domino, sabe? Então, eu comecei a trabalhar minha mente e falei, tá com medo? Se prepara antes, mas depois vai com medo mesmo. Porque o frio na barriga, ele permanece, mas é sobre você ter ousadia. Acho que uma palavra, assim, que diz muito respeito também às pessoas de sucesso é ousadia, coragem, sabe? De enfrentar os seus medos, de ir com os recursos que você tem e fazer o seu melhor ali. Então, aí você vai vencendo os seus desafios. E aí é o que eu falo também da gente colecionar vitórias. Sim. Quanto mais desafios você vence, mais você vai mandando um comando pro seu cérebro, que se eu conseguir uma vez, eu consigo duas, eu consigo três, e aí você vai ganhando mais performance também. Sem dúvida. Tati, tu fundaste o Instituto e já impactaste, como já falámos, mais de 1 milhão de pessoas. O que é que te move agora? O que é que ainda te inquieta? Muito legal, viu? Porque quando a gente alcança a meta, aí vem aquela questão de dobra a meta, né? Então, eu falei, meu Deus do céu, eu sou insaciável. Quando eu olhava para trás, assim, eu pensava, não, quando eu tiver 1 milhão de seguidores, quando eu tiver palestrado para mais de 10 mil pessoas, já tá bom. Hoje eu quero fazer um evento num estádio para 30 mil pessoas. E olha que eu já palestrei no Allianz Parque, que é um estádio de futebol famosérrimo lá em São Paulo, né, no Brasil. Só que o grande detalhe é que eu falei assim, agora eu quero 30 mil, 50 mil pessoas, né? Tenho, claro, objetivos muito maiores profissionalmente, mas assim, se fosse falar de um grande sonho, hoje o meu sonho está muito mais atrelado à minha vida pessoal do que à vida profissional. Porque na carreira, não é que eu conquistei tudo, mas eu conquistei tudo que eu preciso, tudo que já estava no meu sonho. Hoje já tem tudo, assim, na carreira. Claro que quero mais, não vou parar, mas assim, pessoalmente eu quero hoje ter filhos, né, casei recentemente, então a gente está nesse momento aí de realmente construir uma família sólida e se sentir verdadeiramente plena, sabe? Em todas as áreas da vida. E passaste por o desafio de depois de conciliar a grande profissional com... Já tô sofrendo por antecipação, mas o bom de ser da área de produtividade também é que eu já tô na prevenção, entendeu? Então eu já tô assim, adiantando um monte de coisas que eu puder adiantar, já tô preparando ali plano A, plano B, plano C, porque eu sei que querendo ou não, a gente desacelera, né? Mas para poder curtir uma outra área da vida que também é importante. Às vezes não é desacelerar, dás outro significado às coisas. Porque às vezes até passas a ser mais acelerada. É mesmo? Eu falo por mim. E às vezes até parece que ganhas mais horas no dia do que aquelas que realmente têm. É saber priorizar, né? O que definitivamente é importante. Tu começaste, a fim e ao cabo é assim, mesmo dentro do Instituto, tu estás, obviamente, e quem está mais próximo de ti, como nós, a gente sabe que estás a dar uma prioridade muito grande à tua vida pessoal, mas de qualquer das maneiras tu começaste uma jornada há 1 ano e tal, 2 anos, que estás a internacionalizar o Instituto. A internacionalização do Instituto, agora aqui uma provocadora, é só mesmo para dar palco aos teus alunos ou tu gostavas mesmo que o Instituto pudesse ter uma... Não digo tão grande como tem no Brasil,
mas teres algumas fundações, algumas raízes em alguns sítios, alguns países que façam sentido para ti, para trazer o teu conhecimento. Faz sentido para ti ou não sequer está no radar? Muito, muito. Desde quando a gente teve a ideia lá atrás e que eu fundei o Instituto, eu já pensava em nível mundial. Tanto é que em 2017 eu fiz um movimento para a gente fazer eventos a gente fez uma turnê internacional. Aí fizemos Orlando, Miami, Boston, Londres, né? E só não tinha vindo para Portugal ainda nessa época. Mas a gente já fez uma turnê internacional. No ano passado, desde janeiro, a gente começou um movimento muito grande, principalmente com a inteligência artificial, que nos ajudou a fazer. Inclusive, a gente está em lançamento agora, está rodando o lançamento lá em todo o mercado latino-americano. Né? Então, a gente tem hoje mais de 300 alunos aí, pegar Espanha, Argentina, Chile, Colômbia, México, toda essa parte, né, latino-americana. Então, a ideia, a gente tem pensado em também traduzir para o inglês agora, o que vai trazer um avanço muito maior para toda a nossa metodologia. Mas quando eu fundei o Instituto, é até legal você perguntar sobre isso, porque eu falei poucas vezes. Eu fui muito inspirada por Stephen Covey, que é o escritor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o que eu mapeei? Ele criou uma metodologia dele. Essa metodologia dele, ele escreveu um livro. Aí eu fui escrever meu livro também. Né? Hoje nós estamos com vários de coautoria, mas 3 que é um livro solo e já é best-seller. E aí eu escrevi meu livro, construí minha metodologia e eu peguei e falei assim, eu quero em nível mundial, porque o Stephen Covey ele foi para 144 países. E não necessariamente só ele, mas ter representantes também, ter embaixadores em cada local. E o conteúdo dele foi muito transformador para minha vida. Não só porque me ajudou a ter resultado mais rápido, a alcançar prosperidade ainda mais rápido, mas porque me trouxe um propósito, um significado muito maior para minha vida. Então eu falei, cara, como que eu vivi muito tempo sem esse conhecimento? Esse conhecimento aqui é vida, esse conhecimento a gente deveria aprender na escola, sabe? Deveria aprender quando criança. Então marcou tanto a minha vida ali, o conhecimento dele, que eu tive ele como uma grande inspiração. Eu queria ser o Stephen Covey de saia. E aí eu falei, eu quero ser o Stephen Covey nacional. Então ele foi uma grande referência e sim, a minha visão de empresa, a minha visão de futuro, era uma visão de estar em todos os países, de estar no mundo inteiro, de ter vários livros escritos, de ter uma metodologia que fosse ministrada não só por mim, mas tivessem várias pessoas, assim como Napoleão Hill, né? Então, várias pessoas de diferentes áreas podendo replicar, multiplicar toda a minha metodologia e que essa metodologia não só ajudasse as pessoas a serem mais prósperas, mais abundantes, mas que encontrasse um significado de vida, porque eu vejo tantas pessoas que têm dinheiro, mas só tem dinheiro, né? Tudo que ela tem é dinheiro, então eu quero que a pessoa tenha felicidade, sabe? Eu quero que ela tenha um prazer pleno, assim, plenitude na vida. Então ela vai ter sim dinheiro, porque dinheiro é importante, até a gente brinca lá no Brasil, né? E fala assim, dinheiro, tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sorrir, né, gente? Ajuda a sorrir muito. Nós, como deves imaginar, trazemos essa... Eu então, quando falo de dinheiro para crianças, assim, Cristina, o dinheiro não traz felicidade. E eu assim, não, mas afeta tudo aquilo que... A liberdade. Afeta tudo aquilo que é importante para nós. Exatamente. A roupa, a comida que nós comemos, o acesso à saúde que nós temos, a possibilidade de educar os nossos filhos em determinada escola ou até no estrangeiro, mesmo cá em Portugal que temos um sistema de escola pública bom e robusto, mas dá-te outra liberdade de escolha. Acho que a liberdade não tem preço, viu? Não tem, não. De escolha, eu acho que é só isso. E às vezes não tem que ser quando tu estavas a falar, não é? Que hoje em dia também se fala muito essa questão, e cá em Portugal está-se muito a viver isso, principalmente quando falamos de finanças, da questão da liberdade financeira e do FIRE. E às vezes basta só as pessoas terem, pode não ser toda a gente ser financeiramente independente, mas ter liberdade de poder escolher, ou às vezes até se poder despedir do trabalho que tem, para poder depois ir para outro trabalho sem ter aquele problema de não posso despedir enquanto não tiver outra coisa. Portanto, só o facto de poder escolher, eu acho que vale tudo. Agora tenho que te fazer uma pergunta provocadora. Mais uma. Hoje em dia nós vivemos uma altura, não tanto aqui em Portugal, porque ainda estamos há alguns anos no que diz respeito ao mercado digital, atrasados relativamente ao Brasil e aos Estados Unidos, mas começa-se a ver aqui algum movimento de... Há muitas mentorias, há muitos masterminds, e cada vez menos as pessoas que fundam estas mentorias, estes masterminds, estão presentes. Faz parte da escala, faz parte de escalarmos negócios, mas até que ponto é que nós conseguimos conciliar
nós continuarmos a ter, ao fim e ao cabo, quem trouxe a experiência, quem viveu na primeira pessoa tudo aquilo que está a ser ensinado, como é que se balança isto, não é? O balanço maior, ele vem muito pelo high ticket, né? Por cobrar mais caro. Porque o que acontece? Proximidade, quando uma pessoa já tem uma fama, quando ela já tem muitos seguidores e tal, a proximidade é um dos detalhes que vai ser mais caros, mais valorizados. Então eu vejo, eu vou chegar lá um dia, mas já tem amigo meu, assim, que para você ter uma proximidade a ele, você tem que pagar uma mastermind de 1 milhão. Você paga 1 milhão, aí você faz parte da cúpula, que é uma minoria, e aí você consegue ter mais proximidade a ele, entendeu? E aí, nos outros programas, vai ser a pegada do próprio Steve Covey, né? Tipo, ele tem os multiplicadores. A metodologia é a mesma, o conhecimento é o mesmo, mas vão ter embaixadores que vão levar adiante esse conhecimento para que seja escalável, para que seja multiplicável, porque, querendo ou não, quando a gente fala de prestação de serviço, é limitado. Então, Sim. por exemplo, um produto eu consigo aumentar minha produção numa fábrica, numa indústria, e eu consigo ter uma escala para atender o mundo inteiro se eu quiser um produto. Agora, quando se fala de pessoas, nós só temos 24 horas por dia. Então, a partir do momento que eu atendo uma pessoa aqui, se não for uma mentoria em grupo, por exemplo, eu já não consigo fazer mais nada. Eu não consigo cuidar da minha empresa, eu não consigo atender outra pessoa, eu não consigo resolver uma questão pessoal minha. Eu tô naquela 1 hora dedicada àquela pessoa. E aí, Tati, como é que você pode prosperar? Como é que você pode ganhar muito mais? Cara, você só tem 24 horas no dia. Nessas 24 horas, você tem um percentual que você precisa dormir, tem um percentual que você precisa comer, tem um percentual que você precisa tomar banho ou cuidar de algumas questões básicas da vida. Então, isso vai sobrar o quê? Sei lá, 10 horas por dia. Nessas 10 horas por dia, como que você vai equilibrar todas essas pessoas? Então, tudo que está vinculado à prestação de serviço, e isso não é só para coach, mentor, isso é para médico, dentista, Sim. né? Ou você vai ficar atendendo no 1 a 1, ou você vai montar os seus times, aí você cria uma metodologia própria sua, né? Vai ter uma clínica, um consultório seu, com seus equipamentos lá, super tecnológicos e tal. E na mentoria a gente faz isso também, né? Igual agora a gente está com na empresa, a gente está com uma área forte de TI, desenvolvendo aplicativo, desenvolvendo uma série de coisas para trazer mais facilidade, a IA, que a gente está investindo pesado, inteligência artificial e tal. Então, assim, a pessoa que tem uma visão mais empreendedora, o que ela tem que fazer? Ou ela vai montar times e tecnologia para poder escalar, multiplicar o negócio dela, ou então ela vai ficar sempre fadada a não crescer. A limitação tem um teto. E aí, Tati, eu posso cobrar mais caro. Só que se ela só cobrar mais caro pelo valor da hora, ela também vai limitar. Por quê? Tanto é sem limite, eu posso cobrar talvez 10 milhões daqui a pouco para quem quer ter acesso, beleza. Só que tem muitas pessoas que vão precisar desse conteúdo, vão precisar dessa mensagem, mas não vão ter a condição de chegar pagando 1 milhão para ter um acesso a 1 hora sua, Sim. por exemplo. Então é aonde a gente teria que ter os multiplicadores e a escala dos grupos. E aí tem momentos pontuais que você entra. Por exemplo, na minha mentoria. Na minha mentoria eu entro 2 vezes por ano no presencial, né? E um mês sim, um mês não no online. Aí o restante é o time todo trabalhando, mas com a metodologia que eu estou por trás o tempo todo. Aí nos bastidores eu estou em reunião com o time, nos bastidores a gente está apertando parafuso, está ajustando alguma coisa que precisa ser ajustado para ela ganhar cada vez mais corpo, sabe? Mas é a visão que eu vejo assim de escala mesmo. Top. Eu acho que essa visão é muito importante, por isso é que eu quis Muito, trazer muito, esse sim. ponto, Sim. porque tem sido uma coisa que tem estado um bocadinho na berra, que é eu fui para o curso de fulano e já não tenho acesso, ou já não sei. E as pessoas precisam também de perceber que desde que a metodologia, lá está, esteja consolidada, funcione, tenha provas dadas e que a pessoa, obviamente, que está por trás dela acompanhe, que é Exatamente. possível na mesma as pessoas fazerem os cursos, as Alcançar, mentorias sim, e alcançar os os resultados, objetivos. ao fim e ao cabo, não é? Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo é, qual é o resultado que você quer? Né? O resultado que eu quero é só tirar uma foto, então acesso. Beleza, então você só acessa e você paga por isso e você tem. Não, eu quero ter o resultado de prosperar, de mudar o meu jogo, de melhorar a minha comunicação, melhorar as vendas, melhorar a minha finança. Ótimo, então você vai aprender uma metodologia que se ela te der resultado no final, não importa se você teve muito contato ou pouco contato com o expert. Né? O que importa é você conseguiu ter um passo a passo que funciona, a receita do bolo ali, para você aplicar e ter mais resultados. Perfeito. Exatamente. Aqui uma pergunta que eu queria fazer que é: quando já deixaste marca no Brasil, o que esperas plantar agora em Portugal?
Ah, que legal. Ó, engraçado, né? Eu já tinha vindo uma vez para Portugal, amei, mas dessa vez tá sendo diferente. Tá sendo, assim, mais incrível ainda. E eu tava falando com o Cadu, eu falei assim, eu pensei em fazer o evento lá. Primeiro, vocês dois foram grandes responsáveis, né? Por estar na mentoria, por eu ver que vocês têm sido case de sucesso, vocês têm sido referência lá pra gente. Então, é legal a gente ver dois portugueses que estão se destacando no meio não só de brasileiros, mas no meio de pessoas do mundo inteiro, porque lá tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas da mentoria que é do mundo inteiro. Então, assim, eu olhei já diferente, falei, nossa, esses dois portugueses aqui estão chamando atenção, estão se destacando, né? E aí, vocês foram grandes incentivadores também pra gente poder estar aqui, até pelo apoio, até pelo suporte, né? E agradeço muito a contribuição, agradeço muito as portas muito que obrigado. vocês abriram, foi incrível. E aí eu pensei, vamos fazer pra gente só levar uma mensagem. No primeiro momento, eu tinha até pensado, falei assim, vai ser um evento e pronto. Hoje eu já penso em estar com mais frequência aqui. Por quê? Porque eu vi o quanto que as pessoas estão carentes mesmo desse conhecimento, sabe? Dessa Sem mensagem. dúvida, sim. E vi o quanto que são receptivas, sabe? Então, assim, é uma galera que é gostoso de estar junto, sabe? Você quer estar junto, você quer estar perto, você vê a transformação, você vê que aplica, porque eu sou muito movida por resultado. Então, assim, se eu passo o conhecimento e a pessoa não aplica e não tem resultado, aí eu já não fico motivada a investir meu tempo e minha energia lá. Se eu passo e vejo as pessoas deslanchando, vejo as pessoas crescendo, prosperando, tendo resultado, opa, eu quero estar junto, eu quero investir mais ainda nisso. Então eu vejo que aqui é um solo fértil. Então, quando é um solo fértil, você quer plantar mais sementes para essas sementes germinarem. Então, hoje eu quero estar mais junto, quero estar mais perto de Portugal e estou muito feliz e me sentindo muito em casa, muita vontade. Ainda por com todo cima carinho, com um marido com raízes portuguesas, não é? Você viu? Não, tirando cidadania portuguesa e tudo, viu? É engraçado, porque na hora que o avião pousou, que a gente colocou o carro e começou a dirigir, aí o Cadu falou assim, nossa, eu gosto tanto daqui e tal. Eu já tava tão feliz, mudou a vibe, assim, mudou a atmosfera só de estar aqui, entende? Foi muito bom. E o Cadu ama, né, amor? Se precisar voltar sempre, tá aqui nos assistindo, se precisar voltar sempre, a gente vem com muito carinho. Tati, estamos mesmo a terminar, por isso vou-te deixar aqui um repto. Se tivesses que deixar apenas uma mensagem ao mundo, num único parágrafo, qual é que seria? Olha, num único parágrafo, muito bom isso aqui. Se eu pudesse deixar uma única, eu vou pegar do meu coração, porque eu tenho muitas frases minhas já, né? Muitas frases prontas, mas eu quero pegar do meu coração deste momento, assim. O que eu falo para todo mundo? É importante a gente fazer algo nesta vida, né, que dure mais do que a nossa própria vida e sempre com muita intensidade e constância. Por exemplo, se eu sei aonde eu quero chegar, isso me move, sabe? Se eu não soubesse aonde eu quero chegar, eu já teria desistido no meio do caminho. Porque são muitos obstáculos, são muitas barreiras que a gente enfrenta todos os dias, mas quando eu olho para trás, quando eu olho para minha história, a minha jornada foi marcada por muita consistência, muita intensidade. Plantar todos os dias, são 15 anos de carreira e que hoje eu tenho vivido o desfrute, sabe, de tudo isso, mas com significado. Então, acho que a grande mensagem é isso. Encontre o seu significado e depois intensidade e constância para você poder chegar lá. Vão surgir barreiras? Vão, mas continue. Tati, foi um prazer ter-te prazer, aqui no nosso Mesa para Três. Ficávamos aqui horas, não é? Horas a falar, porque é uma maravilha ouvir este conhecimento, todos estes insights. E nós somos uns privilegiados. Somos, e nós somos uns privilegiados que Está sempre temos juntos. muito acesso, temos muito acesso. Muito acesso, exatamente. E vamos estar juntos já daqui a 15 dias outra vez? Exatamente, há 15 dias vamos estar mesmo, juntos vai ter em São Paulo. encontro, Sim, que É delícia. verdade. maravilha. Já para não falar que Nossa. este final de semana nós temos os dois eventos, Dois grande eventos evento. aqui em Portugal, É verdade. né? Que vai ser palestrante também. É verdade, vai vou estar no palestrar, vou palco, palestrar. Vai ser E foi porque eu concorri. Exatamente. Foi porque eu concorri. Não é porque tá aqui em Portugal, não. Venceu o concurso Por e nesse mérito. concurso foi mérito mesmo. Nesse concurso Tati. foi a ganhadora, campeã. Foi um gosto ter-te Foi um aqui. gosto. Muito e obrigado. havemos de repetir mais vezes. Devemos repetir mais vezes, sem dúvida que sim. Obrigada, Muito viu? obrigado. Feliz de estar aqui. Há histórias que inspiram, outras transformam. A de Tati de Ângela fez as duas e ainda nos obriga a encarar as nossas próprias desculpas. Hoje ouvimos mais do que uma biografia de sucesso. Ouvimos a prova viva
que não são os títulos, os diplomas ou as condições ideais que definem o nosso destino. São as escolhas feitas quando ninguém acredita em nós, nem os outros, nem nós mesmos. A Tachi não veio ensinar fórmulas, veio lembrar-nos que os obstáculos que hoje nos ferem, amanhã podem ser o que nos diferencia. Ela trouxe coragem com clareza, produtividade com alma, liderança com verdade. Se estás à espera do momento certo para agir, este é o teu sinal. Porque o mundo não precisa de mais gente ocupada, precisa de mais gente viva. E o melhor só vem depois da tua coragem. Obrigado, Tachi, por te sentares connosco a esta mesa e deixares uma marca que vai muito além das palavras. Muito obrigado e encontramos no próximo episódio.